Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Até a Farda. É um grande prazer estar aqui e finalmente chegamos à aula de questões sobre excludente de ilicitudes. Se você ainda não assistiu, eu tenho duas aulas teóricas que irão te ajudar muito a resolver as questões da aula de hoje. A primeira é sobre teoria geral do crime, eu vou deixar no card aqui, e a segunda sobre as excludentes de ilicitudes, diferenciando uma a uma, eu também vou deixar aqui para que você possa assistir. Antes de começarmos, gostaria de pedir a você para curtir este vídeo e se inscrever no canal, porque isso irá me ajudar muito a continuar gravando conteúdo para vocês. Sem mais delongas, vamos às questões. Questão de número 1, ano 2015, Banca CESP. Julgue o próximo item a seguir. O Código Penal brasileiro não considera crime o policial rodoviário federal infringir a legislação agindo em estado de necessidade ou em estrito cumprimento de dever legal. Certo ou errado? Certo. Para quem já assistiu, você vai perceber que não haverá crime porque há excludentes de ilicitude. Para haver crime, vamos revisar, tem de haver fato típico, tem de ser ilícito e tem de ser culpável. Havendo esses três requisitos, podemos falar em crime. No caso desse PRF, havendo estado de necessidade ou estrito cumprimento do dever legal, houve a exclusão da ilicitude. Havendo a exclusão, não há que se falar em crime. Gabarito certo, questão simples e conceitual. Se você está com dúvida, sugiro assistir a aula de teoria do crime. Questão de número 2, também CESP, ano 2014. Agirá em estado de necessidade o motorista imprudente que, após abalroar... Não. Vamos pausar aqui. É sério isso. Parem e pensem comigo. O examinador estava em sua casa, com sua esposa, com sua família. E aí, absolutamente do nada, ele pensa, abalroar. Nem sei se é essa pronúncia, que eu nunca vi essa palavra na vida. E ele coloca na questão para te complicar o examinador. Parabéns, viu? Você é um cara que eu só tenho elogios. Vamos voltar. Após abalroar um veículo de passageiros, causando-lhe ferimentos, fugir do local sem prestar socorro para evitar perigo real de agressões que possam ser perpetradas pelas vítimas. Vamos repetir. Agirá em estado de necessidade o motorista imprudente, entendi, que fugir após causar acidente. A resposta é certa. E aqui eu quero que você grave, é o que há entendimento da doutrina. O motorista causou um acidente. Se ele não prestar socorro, ele vai incorrer no crime de omissão de socorro. Entretanto, depois do acidente, suponho que a população estava revoltada e queria lixá-lo. Então ele fugiu do local e ele não vai responder pelo crime de omissão, porque ele vai alegar estado de necessidade. Um perigo atual e foi o único meio que ele achou de se salvar. Aqui pode ter sido novidade para você, justamente por isso que eu trouxe, porque quando cair a banca vai repetir. É estado de necessidade, o motorista imprudente, que após causar um acidente, né, após chocar-se com um veículo, ele foge sem prestar socorro para evitar agressões, para evitar esse perigo real. Gabarito certo. Se você não sabe, se você não sabia, agora você vai saber. E se isso cair de novo, ele vai repetir o mesmo caso, por isso que eu trouxe essa questão. Já aqui é uma questão que, por assim dizer, é além do artigo. Você lê o artigo de estado de necessidade e não consegue supor exatamente este exemplo. Você até encontra exemplo com barco, com helicóptero, mas esse é um pouco mais diferente, por assim dizer. Por isso que eu trouxe, fique tranquilo, nada demais. Próxima questão. Dionísio, para salvar si e seu filho, feriu mortalmente um leão, que acabara de fugir do zoológico e ameaçava atacá-los. Nessa situação, Dionísio agiu em legítima defesa. E aí? Vou pedir para você falar em voz alta, para quem está do seu lado escutar. Dionísio estava com seu filho no zoológico. Dionísio, homem de direita, conservador, pratica musculação, shape em dia, força em dia. Esse leão veio para cima do filho. Ele feriu mortalmente o leão e salvou o filho. Ele é um herói. Dionísio é um herói. A pergunta é, ele vai alegar legítima defesa ou estado de necessidade? Um animal o atacou. Responda em voz alta aí para a pessoa que está do seu lado observar que você está aprendendo. Diga, estado de necessidade, exatamente. Não há que se falar em legítima defesa, questão errada. Porque animal ataca, que foi um animal. Uma exceção seria um ataque incitado pelo dono, que não é o caso daqui, não é para você confundir. Se você não sabe, não está certo sobre este conteúdo, está com dúvidas, recorra à aula, eu vou deixar aqui no card, excludentes de ilicitude.
Eu falei sobre isso no finalzinho da aula. O animal ataque é estado de necessidade. Mas o animal incitado pelo dono, aí será legítima defesa. Então será uma exceção. Nesse caso aqui é a regra. O leão atacou Dionísio, nosso herói, salvou o filho e agiu em estado de necessidade. Vou deixar aqui escrito para que você não esqueça. Estado de necessidade. Que letrinha horrível. Vamos à próxima. A legítima defesa, questão no excesso também, 2022. A legítima defesa é admitida contra quem pratica agressão física ou moral, mesmo que o agressor esteja acobertado por uma causa de exclusão de culpabilidade. Questão certa, e aqui você pode não ter entendido. Vamos aqui recapitular. Na aula sobre teoria do crime, eu falei que para ser crime tem de ser fato típico, mais ilícito, mais culpável. Na culpabilidade, eu falei por alto também que há aqui o que a gente vai chamar de imputabilidade. Ou seja, maior de 18 anos e são, certo? Olha o que a banca narrou em outras palavras. É possível haver legítima defesa contra um agressor que está acobertado por uma exclusão de culpabilidade. E aqui o exemplo que eu vou trazer, por exemplo, menor de 18. Você sabe que menor de 18 exclui a imputabilidade, portanto exclui a culpabilidade. Então ele não pratica crime, ele responde pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E a banca te perguntou, você, adulto, lindo, maravilhoso, vem um jovem adolescente, começa a te xingar pesadamente e vem pra cima de você, te agredir. E aí? E a banca te perguntou agora, será que é possível alegar uma legítima defesa contra esse jovem? É claro, esquivou, toma. Pra ele aprender logo. Tá pensando que aqui é o quê? É conversinha? É todes? Esqueça. É na lata. Então, ó, gabarito da questão, certo? Mesmo que haja uma exclusão de culpabilidade, seja um jovem, você pode se alegar legítima defesa. A questão apenas para acrescentar o seu conhecimento. Próxima questão. O agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes está amparado legalmente pela excludente do estrito cumprimento do dever legal. Errado. Ele só mudou a parte final. Lembra na aula teórica que eu falei a você? Essa parte do conteúdo é literalidade. Ele copiou o artigo todo. Esse examinador, meu Deus, eu vou até orar por ele. Jesus. Tenha misericórdia. Que meu coração humano quer pecar. Ele copiou tudo. Você está lá na sua prova, no seu sonho. Ele mudou só a última linhazinha, que era a legítima defesa. Ele botou estrito cumprimento do dever legal. Você não, mas seu concorrente, depois de fazer 50 questões, nervoso. Ah, é isso mesmo, marca certo. Perdeu a questão. Tá errado porque você viu comigo que isso é legítima defesa. Não há que se falar em estrito cumprimento do dever legal, porque não tem nada a ver com injusta agressão. Próxima questão. Age em legítima defesa o policial rodoviário federal, que eu falei essa questão na aula teórica, aplicando técnicas de defesa policial, causa escoriações em um infrator que resiste à prisão. E aí, certo ou errado? Questão errada, pegadinha mortal. Ele colocou escoriações, aí você vai lembrar de lesão, você vai pensar que foi agressão e vai marcar. Está errado. Eu falei a vocês que conforme o STF, pode haver uso de algemas, certo? Quando há PRF. Perigo, resistência ou fuga. Nesse caso, houve resistência e esse indivíduo que estava resistindo sofreu escoriações. O policial não vai responder por isso porque ele utilizou, na verdade, ele estava em estrito cumprimento do dever legal. Conforme, por exemplo, o Código de Processo Penal. Salvo engano, artigo 301. É dever das autoridades policiais prender quem quer que esteja em flagrante. É o dever dele. Ele está cumprindo o dever dele. Essas escoriações foram causadas pela resistência do infrator. E ele vai alegar estrito cumprimento do dever legal. Não há que se falar em legítima defesa, certo? Não confunda. Próxima questão e a última questão boa, FCC 2023, prova da PM Bahia. Deixa eu pegar o marca-texto, que essa questão é muito boa. Adriano, soldado da Polícia Militar,
sacava uma certa quantia de dinheiro no caixa eletrônico existente em uma praça do município. Ocasião em que foi abordado por Flávio, fazendo uso de estilete, anunciou assalto, subtraindo o valor sacado por Adriano naquele instante. Então ele anunciou assalto, usou um estilete e subtraiu o valor. Na sequência, Flávio foge em sua bicicleta, ocasião em que Adriano, armado de um revólver, passa a persegui-lo, localizando aproximadamente uma hora depois dos fatos, a 3 quilômetros do local. Quando então, aqui é o segredo da questão, efetua um disparo contra Adriano, que, ferido, cai de sua bicicleta, vindo a falecer no local. Aqui a banca errou, tá? O nome não é Adriano, não, é que seria Flávio, né? Que é o vagabundo. O vagabundo é Flávio. A banca errou só o nome, mas não foi anulada. Outra coisa, essa questão foi repetida em 2022. Se você jogar no Google aí, você vai perceber que tem uma questão igual a essa em 2022. Que a FCC mudou só o nome, por isso que é importante fazer questão da banca. Repetindo, o rapaz estava sacando dinheiro, o vagabundo anunciou o assalto, levou o dinheiro e fugiu. O rapaz estava armado, o vagabundo com estilete. Você já percebe que é desproporcional. O vagabundo fugiu. Depois de uma hora, certo? Depois de uma hora, a 3 quilômetros, ele localizou o vagabundo e fez o quê? Efetuou um disparo. A pergunta é: há que se falar em legítima defesa? Legítima defesa é repelir injusta agressão, atual ou iminente. Havia alguma agressão uma hora depois? Não. Isso aqui é pegadinha. O gabarito é letra B. Praticou homicídio doloso, acabou. E vai responder por esse homicídio. Algumas pessoas erraram e marcaram. Deixa eu ver aqui qual foi a alternativa. Letra A. Foi uma das mais marcadas. Deverá responder pelo excesso, embora tenha agido em legítima defesa. Alguns acharam que ele inicialmente agiu em legítima defesa. E não. Porque, como eu falei, uma hora depois, outro local. Não há que se falar em legítima defesa. Seria na hora. Perigo atual ou iminente. Se ele agisse na hora. Não foi isso. Ele perseguiu. Depois tinha acabado toda a baixaria, a confusão, e ele matou o cara. Não é legítima defesa. A banca vai pegar outra questão parecida e vai colocar, por exemplo, um tiro nas costas. Também não é legítima defesa. Apesar de você poder ou querer opinar, por favor, não opine, guarde para você agora, aprenda a fazer questões. Vai cair assim, você vai marcar depois. Lá na frente você pode discutir o que você quiser. Agora você tem que aprender a marcar o X na questão certa, certo? Eu espero que você tenha aprendido. Eu peço que você, por favor, curta esse vídeo e se inscreva no canal, porque isso irá me ajudar muito a continuar produzindo cada vez mais conteúdos para vocês. E até o próximo vídeo.